Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos analisando o livro do Atos do Apóstolo. Eu vos falei acerca do poder da oração, onde a palavra de Deus nos revelou que quando Pedro e João contaram aos irmãos acerca da ameaça dos anciões, dos sacerdotes, dos escribas, das autoridades constituídas, ameaçando Pedro e João para que eles não pregassem o Evangelho de Cristo, os discípulos se reuniram em volta de Pedro e João e oraram por ele. E a palavra de Deus, no capítulo 4 de Atos do Apóstolo, versículo 31, traz-nos a narrativa de que o lugar onde eles estavam orando tremeu. Muito bem, amados. O versículo 32 traz-nos uma revelação de que a palavra de Deus diz que da multidão dos que criam, todos eles tinham em seu coração e dentro da sua alma uma só fé. Também eles tinham o coração transformado. Ninguém dizia que as coisas da qual elas possuíam era sua propriedade. Eles tinham tudo em comum. Todas as coisas lhe eram em comum. A palavra do Senhor também nos revela que a fé que os apóstolos tinham fazia com que ele viesse testemunhar com grande poder acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E a palavra de Deus também nos revela que havia entre todos uma abundante graça de Deus se manifestando. A palavra de Deus traz-nos também uma revelação que não havia entre eles necessidade alguma. Hoje é totalmente diferente, amados. As igrejas estão riquíssimas. Os templos, grande templo sendo ostentado, mas os cristãos da atualidade estão vivendo uma vida de penúria, estão vivendo uma vida de miséria, de pobreza. E aqui em Atos do Apóstolo, capítulo 34, diz que não havia entre eles necessitado, que estivesse passando alguma necessidade, porque todos os que possuíam terra ou casa, essas pessoas vendiam as suas propriedades e traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés do apóstolo. E a palavra de Deus diz que se repartia a qualquer um que tivesse a necessidade. O que isso nos revela, amados? Que os apóstolos administravam aquilo que era ofertado, que era depositado diante deles para suprir a necessidade dos irmãos que estivessem passando por penúria, por necessidade. Hoje, os pastores, a liderança da igreja, vive ostentando luxo, vive em viagem caras, mas a igreja, que deveria ser auxiliado por essa liderança, vive numa total pobreza e miséria. Não se reparte mais com os membros da igreja e a igreja passa por necessidade.
A palavra de Deus também nos revela acerca de Barnabé. O nome de Barnabé era José. A palavra de Deus diz no versículo 36 que então José, que tinha um apelido, que foi apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Barnabé, ele era levita. A sua cidade natal era Chipre. E ele possuía um campo muito vasto. E ele vendeu esse campo e trouxe o preço da venda e depositou aos pés do apóstolo. Encerra-se aqui o capítulo 4 de Atos do Apóstolo, mas eu gostaria de comentar o versículo 1 do capítulo 5 para nós entendermos. Quando Barnabé deposita sua oferta aos pés do apóstolo, provavelmente ele recebeu grande bênção da parte de Deus. E havia dentro da igreja um homem chamado Ananias, que tinha uma esposa com o nome de Safira. Então Ananias vendeu a sua propriedade para que ele pudesse ser exaltado diante dos homens. Ninguém mandou que ele vendesse a propriedade, mas ele, movido pela ambição de ter um nome escrito, ser exaltado diante dos apóstolos, ele vende a sua propriedade, mas ele reteve parte do preço. E a mulher dele também sabia do que ele estava fazendo. Então Ananias levou a outra parte e depositou aos pés do apóstolo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é conhecido como Espírito de revelação. E Pedro estava cheio da presença do Espírito Santo. Então Pedro olha para Ananias e ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço do terreno? Enquanto o possuía, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nesta passagem nós vemos, amado, que o apóstolo Pedro declara que o Espírito Santo é o próprio Deus. Primeiro ele diz que Ananias foi possuído por Satanás. Que Satanás entrou no coração de Ananias para que mentisse ao Espírito Santo. No versículo 3, capítulo 5 do Atos do Apóstolo. No capítulo 4 ele diz que não mentiste aos homens, mas a Deus. Se Pedro disse que Satanás colocou no coração de Ananias para que mentisse ao Espírito Santo, e depois ele afirma que não mentiu, Ananias não mentiu ao homem, mas a Deus, então o Espírito Santo é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que Ananias, ouvindo essas palavras, ele caiu e morreu instantaneamente. E a palavra de Deus nos informa que estes sinais fez com que houvesse grande temor. Veio grande temor sobre todos os que souberam disso. E alguns homens piedosos levantou e cobriu o corpo de Ananias e transportaram para fora e o sepultaram imediatamente. Ele não foi velado. Não houve velório para Ananias.
cobriram o seu corpo, levaram para fora e sepultaram. E a palavra de Deus que houve um intervalo de cerca de 3 horas deste acontecimento. Depois de 3 horas entrou também Safira no mesmo local onde Ananias havia entrado. E Safira não ficou sabendo do que havia acontecido com o seu marido. Então Pedro perguntou-lhe, dizendo: Safira, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Eu não sei qual era o valor, que aqui não está revelado o valor do preço da venda que Ananias havia vendido. Então Pedro lhe disse: por que combinaste entre vós para provar o Espírito do Senhor? Provavelmente Pedro apontou para as pessoas que estavam entrando, porque ele diz: eis aí a porta os pés do que sepultar o teu marido, e te levarão também a ti. No versículo 10, a palavra de Deus nos revela que imediatamente Safira caiu aos pés dele e morreu. E entrando os moços, acharam-na morta e levando-o para fora sepultaram-o ao lado do marido. E esse sinal, operado pelo meio do Espírito Santo, fez com que grande temor viesse sobre toda a igreja, e todos os que ouviram esta mensagem acerca do acontecido entre Ananias e Safira. Irmãos amados, eu quero vos dizer que nos dias atuais, se fosse ocorrer o que aconteceu com Ananias e Safira, não ficaria ninguém vivo para contar a história. Porque nos dias atuais os cristãos andam praticando mentira. Nos dias atuais existe um espírito de mentira atuando no seio da igreja. E precisamos nos libertar. Porque quem pratica mentira tem como pai o pai da mentira, que é o diabo. E hoje nós sabemos, amados, que cristãos são propícios a engano, a mentira. A liderança tem enganado o povo de Deus. A liderança tem enganado os membros em geral. E a igreja cristã da atualidade se tornou uma igreja pobre, mesquinha, onde os membros são pobres, vivem na penúria, e a liderança não ensina os seus membros que deve, muitas vezes, abrir mão, muitas vezes, daquilo que tem lhe causado o engano. Hoje se prega muito sobre prosperidade, mas a igreja está empobrecendo. O que está errado nesta pregação? É errado o cristão prosperar? Claro que não, amados. Mas existe um engano por trás. Tem pessoas dizendo que você deve contribuir o seu tudo para receber 100 vezes ou 1000 vezes mais. E quando você vê, você deu tudo que você tinha e nada aconteceu. Porque você foi levado ao engano pela mensagem da liderança que está liderando sua vida na atualidade.
Então nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar a conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, a conhecer o Criador dos céus e da terra, a conhecer aquele que diz, meu é o ouro e a prata, a conhecer aquele que diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje existe cristão correndo atrás de profecia, correndo atrás de profeta, correndo atrás de liderança, correndo atrás de pastores, correndo atrás de bispo, de apóstolo. Estão idolatrando os bispos, apóstolos, a liderança, esquecendo-se de adorar o Deus santo e poderoso, o único Deus capaz de transformar nossa vida, de nos libertar, de nos curar, de nos levar a um patamar elevado, de fazer com que o portal dos céus se abra sobre nossa vida, de fazer com que nós venhamos prosperar em toda a área da nossa vida. Cristãos hoje estão padecendo com um mal que está atuando no seio da igreja, uma pobreza, uma miséria. Cristãos enfermos, quando a palavra de Deus disse que nós devemos curar, libertar, trazer vida, mas a própria liderança está doente. A própria liderança muitas vezes não acredita mais na cura divina, no poder da cura divina. E quando a liderança se desvia da presença de Deus, não tem como fazer com que as ovelhas que estão recebendo uma alimentação empobrecida, que estão recebendo uma mensagem pobre, que não tem vida, vir adquirir vida. Mensagem simplesmente para exaltar o homem, para massagear o ego do ser humano, é o que nós temos ouvido nos dias atuais. Então precisamos voltar à prática da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia é bem clara, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela tem poder de nos transformar, de nos resgatar. A palavra de Deus é como um espírito. Aliás, a palavra de Deus é espírito, é vida. A palavra de Deus é o próprio Verbo. O Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. O Verbo que sofreu a humilhação para que nós pudéssemos tornar-nos justiça de Deus, propriedade peculiar de Deus. Se nós voltarmos à palavra de Deus, a palavra de Deus diz, anda por este caminho e será um vencedor. Mas a palavra de Deus diz, se você desviar da minha lei, se você desviar da minha palavra, então toda esta maldição virá sobre vocês. E existe uma série de maldição que está ocorrendo na atualidade no meio do cristão. Cristãos que estão sofrendo de depressão, de angústia. Cristãos que vivem uma vida de pobreza, de penúria, de miséria. E não sabe que existe uma grande maldição sobre sua vida. E precisa libertar-se desse mal. Eu estarei preparando uma mensagem para vos falar acerca de como nos libertar da maldição, do espírito da maldição, maldição hereditária, maldição que vem de geração em geração, destruindo nossas vidas. Mas isso estarei provavelmente gravando logo mais, assim que encerrar esta mensagem de hoje.
Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro, Senhor, na Tua presença neste momento, movido por fé, crendo, Senhor, na Tua misericórdia, crendo, Senhor, no agir do Teu Espírito. Eu venho pedir, Senhor, transforme a nossa maneira de agir, de pensar. Arranca, Senhor, o espírito da idolatria dos nossos corações e coloca, Senhor, o Teu Espírito Santo. Arranca, Senhor, o espírito da miséria, o espírito que tem causado pobreza e miséria no meio do povo de Deus. E coloca, Senhor, a presença, a essência do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos nos revestir desta graça, superar as dificuldades, sermos conquistadores, que nós venhamos, Senhor, resplandecer neste mundo como luz. A Tua palavra diz que nós somos a luz deste mundo e o sal da terra. Como luz, devemos irradiar, trazer a presença do Senhor, trazer cura, libertação. Como sal, devemos purificar a terra, porque o sal, ele tem o poder curativo, ele tem o poder regenerador, o poder de restaurar. Então, se nós somos o sal, que venhamos, Senhor, sarar esta terra, trazer cura sobre a pátria amada, sobre este imenso Brasil. Adentre, Senhor, no lar desse Teu servo, adentre, Senhor, no lar dessa Tua serva que me ouve. Esta Tua serva, Senhor, que foi possuído por um espírito causador de depressão, Pai. Eu quero repreender este mal, usando a autoridade em nome do Senhor Jesus. Eu digo ao espírito da depressão, da angústia, o espírito da ansiedade, caia por terra, saia da vida deste irmão, desta irmã, pois ele não te pertence, ela não te pertence, porque ela e ele é propriedade peculiar de Deus. E sendo propriedade peculiar de Deus, ninguém pode tocar naquele que Deus ungiu. O Senhor é o nosso rochedo e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso amparo no momento da dificuldade. O Senhor é que nos guarda e nos protege. Fica conosco, ó Deus. Encerro a minha oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Eu quero mandar um abraço especial para todos os ouvintes do rádio Adonai FM 106.1 de Bacabal, Maranhão, que tem recebido a mensagem do presbítero Gregório. Também quero mandar um abraço fraterno para a nossa irmã Cida, para a nossa irmã Suzy. Eu quero abraçar a todos os irmãos que estão aniversariando nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.